Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus e vamos fazer primeiramente a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por ter nos dado a oportunidade de evoluirmos através dessa reencarnação. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por deixar-nos tantos ensinamentos há mais de 2000 anos, tão atualíssimos, que nos servem para a nossa reforma íntima. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita, Maria da Luz Leal, e vamos também agradecer a todos os espíritos que estão aqui conosco, que vêm nos intuir, nos proteger e aprender conosco também. Vamos pedir à espiritualidade que mande muito amor para esse planeta, que os corações humanos se tornem mais amorosos, com mais compaixão pelo próximo e consigam seguir os ensinamentos de Jesus e os mandamentos que Deus nos deixou. Através de Moisés, os mandamentos tão importantes, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e, em primeiro lugar, amar a Deus, que é o nosso Criador. Vamos então, hoje, o tema é, na verdade, vigilância e proteção, que é orar e vigiar, né? Orai e vigiai. Então, esse vigiai é vigiar, não ficar vigiando a vida dos outros, mas vigiar a nós mesmos, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós podemos modificar nós mesmos, mas não podemos modificar o outro. Então, nós temos que vigiar a nós mesmos. E a oração como proteção em todas as situações, né? O hábito de orar é muito importante ele ser criado. Como todos os hábitos que nós temos em nossa vida, a oração é o hábito da limpeza espiritual, da proteção, né? De uma higienização. Então, não é só a higiene corporal, né? A higiene mental, mas a higiene espiritual. Então, eu vou fazer uns recortes de livros, né? E nós vamos começar com o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico Xavier. No capítulo A Lição de Vigilância, Jesus pergunta aos apóstolos, o que dizem aí sobre mim? O que o povo dizia quem ele era? Aí João respondeu, dizem que é Elias. Aí Simão Zelote respondeu que o povo dizia que ele era João Batista. E Tiago, filho de Cleófas, disse que que eles achavam que Jesus era o profeta Jeremias. Simão Pedro, impulsionado por uma energia superior, disse comovidamente, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Foi então que, depois dessa inspiração que ele teve, né, através da sua sintonia espiritual, que ele, modificando a atitude mental do primeiro momento, ele disse a Jesus, mestre, não podemos acreditar que tereis que sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus com sua justiça dos céus? O Pai não é tão justo assim. Então, aí ele fez um comentário julgando Deus. Então, ele já não estava com a vibração, não estava na vigilância correta, né? Ele não vigiou a sua sintonia. E aí ele acabou falando essas coisas, julgando Deus. Aí Jesus, enérgico, disse, Pedro, retira essas palavras. Será que só entende as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-me de mim, pois nesse instante fala pelo espírito do mal. Então, aí a coisa, no primeiro momento ele elogia, porque ele estava numa sintonia e falou aquilo realmente que era correto. Depois ele já abaixou sua sintonia, né? A vigilância não estava tão correta, tão certa e tão precisa. E aí o que ele aconteceu? Falou aquilo ofendendo ao Pai, né? Ao Pai eterno,
E Jesus ficou assim, bem bravo, né? Bem chateado, porque viu que ele estava falando alguma coisa que não deveria. Aí, então ele fala assim: vigiai o teu espírito ao longo do caminho, basta um pensamento de amor para que te leves ao céu, mas também basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para levar às trevas por sua própria invigilância. Então, em tudo, né? Pensamento, palavra, ações, sentimentos, emoções negativos, o caminho para as trevas, né? E o contrário é para o bem, né? Para o céu, no sentido simbólico. Aí tem lá a frase que Paulo disse em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. No livro Fonte Viva de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo Vigiemos e Oremos, diz Jesus em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são necessitudes lógicas da experiência humana. Todo mundo passa por isso, né? Então, o importante é aproveitar isso como lição para a nossa vida, para nós melhorarmos, mas não nos deixar abater pela revolta, né? Pela raiva, pelo ódio, porque aí a nossa sintonia vai baixar, a nossa vigilância não vai ser tão propícia, porque nós não vamos perceber que estamos fazendo alguma coisa errada, né? No livro Pão Nosso do Emmanuel, Paulo em Colossenses 4, capítulo 4, versículo 2, fala: preservai em oração, velando nela com ação de graças. Louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, mas alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. É agradecendo ao Senhor os motivos do sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. A gente vê que às vezes o sofrimento nos faz crescer, nos faz melhorar, nos faz ter resignação, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paciência, aumenta a nossa tolerância. Então, valorizar, né, o lado positivo desse sofrimento. Pergunta: se eu aprende com tudo que passei de mal para a minha evolução espiritual, então a gente sempre deve se perguntar: essa doença veio com que função para mim? Aquele fato que aconteceu triste veio com qual razão? O que eu aprendi com isso? Quando eu sei o que eu aprendi, quando eu vejo a lição que eu aprendi, não preciso mais repetir, né? Já aprendi, então posso passar para frente. Segundo o livro Jesus no Teu Dia a Dia, pelo espírito de José de Moraes, psicografia de Aguinaldo Paviani, no capítulo 25, a oração, ele define-se assim: a oração é um momento de intimidade com o Criador. A oração é uma conversa de criatura com o Criador. Uma vez que a mediunidade é um canal aberto entre os homens e os espíritos, a oração é uma proteção. É através dela que esse canal é limpo e esterilizado. Então, a proteção para a mediunidade, para aqueles que estão intermediando o mundo espiritual, por isso que sempre nos oramos, né? Exatamente para ter essa proteção. A oração deverá ser um hábito natural, assim como alimentar-se, como tomar banho, a higiene. Deve ser feita pela manhã, agradecendo por mais um dia, mais uma oportunidade de estar ainda encarnado e vencer todas aqueles defeitos que nós temos, né? Procurar melhorar. E à noite, pedindo proteção da espiritualidade, porque nosso corpo descansa, mas nosso espírito, ele vai
vagar, vai para algum lugar e que seja um lugar para estudo, para trabalho, e acompanhado pelos espíritos que vão nos ajudar, nos proteger, né? Para que não estejamos em lugares perigosos com outros espíritos que também não são tão evoluídos. No livro Ajuda-te, o Céu te ajudará, pelo espírito do irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, diz assim no capítulo: ora com assiduidade e pergunte-se: como pode o sedento afastar-se da fonte da água cristalina sem que volte a ser atormentado pela sede? Como pode quem saciou a sua fome desprezar a códia de pão, imaginando que não mais será incomodado pela fome? Quem não ora com assiduidade escancara as brechas no espírito, por onde pouco a pouco as trevas haverão de insinuar-se, ocupando espaço. Então, se nós saciamos nossa fome, né, na parte carnal, saciamos nossa sede, devemos saciar também a nossa, vamos dizer assim, a fragilidade diante do que nós vamos ser atacados, né? Se nós não fizermos oração e ficarmos protegidos. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pelo espírito Chico Xavier, que ele psicografou, no capítulo Vigilância, temos o seguinte trecho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Semelhante lei de preservação vigora em todas as esferas do trabalho no mundo. No serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Então, aqui diz a preservação, né? A gente preserva o patrimônio, né? E o patrimônio seria o nosso espírito, o nosso corpo, é um patrimônio, né? Que nós recebemos através do nosso Criador e que deve ser preservado. Por isso que a gente vai vigiá-lo, né? Para que faça tudo da melhor maneira possível para a nossa reforma íntima, nossa evolução. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. No livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, temos a mesma importância do vigiar, mas aí o vigiar os pensamentos também, muito importante vigiar os pensamentos. O pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir porta ou fechar caminhos. A alma ou espírito é um ser essencialmente energético e sua energia varia de acordo com o padrão de pensamentos e sentimentos que está irradiando. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento positivo ou negativo reverbera em cada célula, em cada órgão do corpo. Olha a importância do pensamento para a saúde, né? A influência que vai fazer em nossas células, em nosso organismo. Nós sabemos que às vezes a gente tem um sentimento, né? Às vezes a gente tem uma emoção, uma raiva, e aquilo ali já logo vai prejudicar algum órgão que nós temos. Então é muito importante para a saúde até corporal, né? Vigiar os pensamentos. Converse carinhosamente com o seu corpo, agradeça a todos os seus órgãos, agradeça também as suas células, né? Tudo, porque nós somos perfeitos, nós temos uma perfeição. O corpo humano é uma criação que quem estuda anatomia fica admirado com a perfeição que nós temos em tudo, né? Como tudo funciona perfeitamente, é uma obra mesmo divina. Então nós temos que preservar já através dos pensamentos. Então esse trabalho de conversar com o corpo, agradecer, pode ser feito até na prece que a gente faz diariamente, né? Agradeço meus olhos por enxergarem, agradeço meus ouvidos por ouvirem, a minha boca por poder falar, por poder me comunicar, aos meus braços, né, por poder escrever, carregar, fazer as atividades, as minhas pernas para poder andar, me locomover.
E agradecendo tudo, meu fígado, meu coração, meus rins que funcionam bem. E é uma gratidão mesmo, né? Porque tantas pessoas estão com dificuldade, com algum problema de saúde, algum órgão afetado e estão sofrendo. E por que nós não vamos agradecer? Essa perfeição que é nosso corpo, né? É, então a gente tem que conversar e fazer isso durante todo o tempo, todo o tempo, todo dia, quando lembrarmos, né? Fazer essa gratidão desse corpo que nos foi emprestado, né? Porque nós vamos depois deixá-lo aqui, quando nós partirmos do mundo espiritual, este corpo vai ficar, é como se fosse uma roupa. E Deus nos emprestou, né? Ele é um empréstimo, como tudo que nós temos aqui na Terra. Nós temos uma casa, um carro, tudo é empréstimo. Nós não temos nada, nada. Realmente nós não temos, nem nosso corpo é nosso, certo? Nem nosso corpo é nosso. É de Deus, porque foi Ele que nos deu, nos emprestou, para nós podermos ter essa experiência através do nosso espírito, que quando está no corpo a gente chama de alma, para progredir e para trazer o progresso também para o planeta. Aí tem a frase: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. Nós temos que transformar, fazer daquilo que nós temos ainda temos que ressarcir, né? Ainda temos que corrigir, que nós temos que ter consciência para nós melhorarmos. E a cada dia tentar, né? Um dia de cada vez. E sempre colocar como meta: hoje eu vou melhorar em tal coisa. Não vou discutir, não vou me ficar com raiva, não vou agredir ninguém verbalmente, fisicamente. Vou começar a ter o autocontrole. É tudo um treinamento, né? A gente vai treinando e vai se habituando a ser mais amoroso, mais paciente, com as pessoas, porque às vezes a gente não aceita muito a maneira do outro, mas o outro também está em evolução, né? E a gente também não é perfeito, a gente não pode ficar cobrando perfeição de outras pessoas, porque nós também não somos, nós também temos nossos defeitos. Então vamos compreender o irmão, né, com mais amor, com mais paciência, tolerância. E às vezes mas ele não entende, ele vai chegar também, né? Ele vai também progredir. Nós também já fomos como ele, né? E agora a gente fica criticando, julgando. Aí no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Néio Lúcio, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 34, chama-se A Serva Escandalizada. É uma história muito interessante, porque é, aconteceu que os discípulos, né, estavam comentando, e Jesus estava perto, sobre o desrespeito que Dalila, esposa de Azor, o tecelão, sofreu por alguns publicanos, quando ela estava fazendo o bem. Ela estava praticando o bem e mesmo assim eles ficaram criticando, né? Hoje a gente fala bullying, né? Naquela época não falava-se bullying, mas já tinha essa forma, né? De desmerecer as pessoas, tudo. Então o mestre inicia uma história para ilustrar o fato acontecido. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida por um anjo que lhe recomendou que fosse numa taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, que por influência de espíritos das trevas, eles estavam se embriagando. Aí, no dia seguinte, ela voltou chorosa, explicando ao ministro, né, do Eterno, que não foi possível cumprir a missão que ele havia dado para ela, porque naquele lugar havia muitos jogadores e eles trocavam palavras obscenas e cruéis e ela ficou indignada e acabou não salvando os outros dois, que era a missão que ela recebeu. Aí o anjo mandou-a para uma floresta próxima para salvar uma criança. Aí ela voltou dizendo que também não conseguiu, porque nesse lugar havia muitas mulheres e homens seminus, o que feriram seu pudor feminino. Então também não conseguiu cumprir, porque
ficou assustada, ficou abismada de ver aquela cena que para ela era imoral. E continuou, né, enviando para várias missões que ela não conseguia cumprir porque ela se escandalizava das condições morais e da vida desregrada das pessoas que ela, não que ela ia ajudar, mas do ambiente que essas pessoas estavam, né? Então o anjo lhe disse: minha irmã, seus olhos estão cheios de malícia, e para servir o Senhor, o servo do bem retifica o escândalo e silencia sem se escandalizar, retifica o escândalo com amor e silencia sem se escandalizar. O mestre então concluiu para os apóstolos, depois de contar tudo isso, né? Aí ele deu a frase dele: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Então ela ficou tão preocupada naquilo que estava ali correndo de errado que acabou não fez a missão que ela tinha que fazer, que o anjo propôs para ela ajudar, né? Só esses 2 casos foram contados, mas no texto integral tem mais casos que ela também falhou porque ficou escandalizada com o que estava acontecendo. Então essa daí não é vigiar a si mesma, ela está vigiando o outro, julgando o outro, né? E está julgando tanto negativamente e acabou não fazendo aquilo que ela tinha que fazer, aquela a prestação de serviço, aquela missão que ela tinha. Por isso, orar e vigiar aplica-se a nós mesmos, né? E não aos outros, que no caso dela, ela está aplicando o vigiar mais aos outros, e não para ela, né? Ela tinha que vigiar as atitudes, que ela tinha que ser imparcial, que ela tinha que ser ali uma pessoa que foi com a missão e cumprir aquilo que foi determinado. Então, meus amigos, aqui está um assunto muito interessante, a valorização da oração, a vigilância que nós temos que ter, principalmente hoje em dia, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê, né? A gente tem que sempre estar com a mente numa sintonia boa. E quando a gente vê que a gente está escapando um pouquinho, que a gente está deixando levar, né, por alguma coisa negativa, faz uma oração, que é a nossa proteção, né? A oração pode ser uma oração simples, mas aquela feita com muito sentimento, em qualquer lugar, mesmo na rua, aquela oração que você pode fazer por um irmão que está ali na calçada, jogado, não consegui ajudar, mas você pode orar, pedir que a espiritualidade ampare aquele irmão. Ele está ali porque ele precisa estar por algum motivo, a gente não sabe, né? O plano reencarnatório, mas a oração para protegê-lo, né? Daqueles perigos que ele corre, de estar ali tão desamparado, sem um teto para morar, tá? Então vamos encerrar. Muito obrigada por terem assistido e vamos fazer oração final. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, por tudo que nós temos de bom, que Ele nos forneceu, esse corpo maravilhoso, e vamos agradecer também a Jesus, nosso Mestre, o nosso irmão maior, aquele que exemplificou, não somente teorizou, mas exemplificou. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita, Maria da Luz Leal, agradecer a toda a espiritualidade que vem para nos intuir, nos ajudar, vem para também estudar conosco e nos proteger. E vamos pedir para que este planeta seja abençoado pela espiritualidade, para que mais pessoas consigam enxergar a importância do desenvolvimento espiritual, da valorização da alma e do espírito, né, depois de desencarnar, que possamos trabalhar para fazermos que esse planeta se torne um planeta de regeneração, para que todos possam viver melhor, com mais felicidade, mais saúde, mais paz e amor principalmente, porque o amor remove montanhas. O amor é o principal para que tudo funcione com uma fraternidade maior. Então, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.